poucos governos no mundo tiveram a coragem de criar uma estrutura institucional para tratar da questão da mudança climática e da questão de serviços ambientais. O Acre criou uma estrutura única para fazer a governança desses desafios. Isso começou a ter mais concretude, né? Começou a ficar mais bem delineado em 2007, quando o Estado, assim que aprovado, né, a segunda fase do zoneamento, começou-se dentro das áreas da área técnica do governo, do Estado, imaginando se poderia eventualmente implantar um projeto de rede no Estado. Em torno de 2008, muita gente estava falando sobre isso no mundo. Tinha muita gente refletindo dentro de ONGs, dentro dos bancos, dentro de empresas, potenciais investidores. O empreendedor, quem tinha dinheiro, quem investir, qual era o anseio dele? O que ele esperava disso? As comunidades, quais os receios que existiam? O Estado, o que é que tinha que fazer modificação? Então, esse conjunto de discussões técnicas deu uma fortaleza muito grande e permitiu um primeiro desenho do que seria um sistema que era focado apenas na questão de carbono. Juntou com os 3 conselhos que a gente tem, de desenvolvimento rural sustentável, de floresta e de meio ambiente, e começou a apresentar aquelas ideias técnicas, e a comunidade começou a fazer uma análise crítica daquilo, até se transmudar isso de uma coisa, de um programa de rede para um sistema integrado de serviços ambientais. Ver oportunidade numa nova agenda que estava se surgindo num cenário mundial, nacional e urgente, que era a agenda de clima e floresta. E o Acre não se acovardou de olhar para o seu conjunto de políticas que eu costumo chamar de primeira, segunda e, naquela época, até terceira geração, e dizer qual é a política da 4ª geração. E viu que a atualização do tema desenvolvimento sustentável era pensar a agenda de floresta e clima. E é muito importante a gente pensar que esse pioneirismo ele não se dá só porque tem governos, né, num sentido do mandatário, do governador. Sim, nós temos lideranças extremamente inspiradas e visionárias. Foi aos fóruns internacionais, seja as COPs, ou até mesmo se hermanou com o Estado também pioneiro lá no norte, que criou o primeiro sistema de regulação do clima, e inclusive o seu sistema de cap and trade, que é a Califórnia, assumiu um compromisso, um memorando de entendimento, hermanado com um estado mexicano que foi Chiapas, e uma força-tarefa de governadores na época, com visão antecipatória também, e estabelece um marco político desse alinhamento. Resulta-se, então, num CISA, que não é mais do mesmo. Ser pioneiro é acreditar que é possível fazer a muitas mãos e com cabeças totalmente diferentes. Mas a gente só pode mudar paradigma e fazer mudanças acontecer quando você vive na realidade, quando você vive na pele. E a gente só consegue com um país desenvolvido que tem que olhar com um olhar, sabe, com um olhar assim muito grande, e dizer, eles mantêm a floresta em pé, mas a floresta deles é produtiva, e eles merecem apoio. O CISA possui vários elementos de instituições de governança. A SEVA é um deles. E a importância da SEVA é estabelecer essa segurança, essa legitimidade que as políticas públicas e os projetos privados vão respeitar direitos básicos das pessoas, dos cidadãos, né, direitos humanos. Ela passou por diversas fases. Uma fase de estruturação, entre que a gente estava criando o regimento interno, uma fase de capacitação dos membros da SEVA para poder trabalhar com essa temática, uma temática nova. Entramos para a fase de estudos das salvaguardas socioambientais, que foi um trabalho árduo, muito difícil de se fazer, porque o modelo que veio para a gente era um modelo voltado para projetos. E, de outra parte, essas salvaguardas elas já estavam contempladas na legislação brasileira. Mas como implementar? Como ver isso na prática sendo verificável? A SEVA ela tem uma composição absolutamente paritária. São 4 entidades governamentais e 4 entidades da sociedade civil. As sociedades elas são representativas de setores.
Então, você tem uma ramificação muito grande na SEVA, de representatividade. Ela atua dentro do colegiado dos 3 conselhos. E essa ampla discussão das salvaguardas fez com que elas ganhassem um corpo ímpar, porque ela foi debatida com toda a sociedade. Então, a importância da SEVA num sistema de governança é gerar essa legitimidade, essa credibilidade que se estende para todo o CISA. De um outro ponto de vista, a mesma coisa com o comitê científico. Ele garante a credibilidade nos aspectos técnicos, científicos envolvendo. E a SEVA garante nos aspectos sociais, distribuição de benefícios e outros mais. Somos responsáveis pela implementação tanto da mitigação como da adaptação dos efeitos das mudanças climáticas. O programa RED Early Moves vem, através do esforço de redução do desmatamento, garantindo essa estruturação, esse fortalecimento do sistema, e o IMC tem o papel ainda de realizar estudos e o monitoramento, reporte e verificação. Então, hoje, na Unidade Central de Geoprocessamento, a gente avalia a dinâmica do desmatamento no âmbito do Estado, mas a verificação é feita com o sistema PRODES do INPE. A gente, através do que o PRODES divulga anualmente, então nós levamos esse número para um comitê científico que está ligado ao Instituto. Esse comitê científico valida, e com a validação da contabilidade das reduções de emissões verificadas, a gente, então, apresenta num registro para que haja uma transparência dessa contabilidade das suas reduções. Nós fazemos esse monitoramento também da implementação do programa ISA Carbono. Então, implementamos um programa de formação continuada para esses diferentes beneficiários e provedores do sistema de serviços ambientais. Esse ano mesmo e ano passado, estivemos fazendo a formação com produtores rurais, com as mulheres, com os jovens que participam do monitoramento participativo da Reserva Extrativista Chico Mendes, já tendendo a ampliar para as outras unidades da Reserva Extrativista, mas também com técnicos e gestores, e esse trabalho aqui hoje faz parte também do programa de formação e difusão. Do ponto de vista da estruturação dessa política, houve um momento que se tomou uma decisão que nós íamos nos organizar de forma tal a que a gente pudesse proteger nossa floresta, tá, e usar os nossos espaços abertos de forma sustentável. Para isso, nós precisamos da informação. Então, o zoneamento foi um instrumento super importante para que a gente pudesse organizar todo esse processo de desenvolvimento que tivesse como base a sustentabilidade. E aí a gente vai para o programa de valorização do ativo ambiental florestal e chega ao CISA. A gente tem um sucesso nisso, porque hoje a gente protege 87% das nossas florestas, temos 13% de áreas abertas. A gente conseguiu manter isso, conseguimos reduzir em 62% nosso desmatamento, é porque houve uma política continuada com a mesma direção e com uma proposta forte.